Sejam muito bem-vindos, vamos juntos em mais um livro incrível. E antes de a gente começar, eu quero agradecer a você que está aqui ouvindo agora. É um prazer enorme ter a sua companhia. Se gostar do que a gente vai conversar hoje, dá uma olhada na nossa playlist. A nossa meta é ter milhares de livros resumidos aqui, tudo de forma bem prática, bem simples. A gente também deixou alguns links caso queira adquirir este livro ou outros. E claro, deixe o seu like e siga o canal, que isso ajuda demais o projeto a continuar. Agora sim, vamos ao que interessa. Hoje a gente mergulha em A Arte de Ler Mentes, do Henrik Fexeus. E assim, o título já assusta um pouco, né? Parece mágica. Totalmente. Mas a primeira coisa que o autor faz é justamente acalmar a gente. Ele deixa bem claro que não se trata de poder sobrenatural, e sim da habilidade de entender a comunicação não verbal. Bom. Então é mais sobre psicologia do que sobre, telepatia. Exato. O Fexeus é um especialista em psicologia da comunicação. E ele mesmo diz, logo no início, olha, isso aqui não é uma verdade absoluta. Ele fala que são modelos, ferramentas que funcionam de um jeito surpreendente na prática. Um manual de campo, então. E por onde ele começa esse manual? Ele começa derrubando uma ideia que, tá na base do nosso pensamento há séculos. Ele chama de o grande erro de Descartes. Descartes. O penso, logo existo. Esse mesmo. Sabe aquela ideia de que a mente e o corpo são coisas separadas? Tipo, o pensamento tá na cabeça e o corpo é só uma casca. Sim, claro. É o que a gente aprende. Pois é. O Fexeus diz que esse é o maior erro de todos. Para ele, mente e corpo são uma coisa só, inseparável. Tá, mas isso parece um pouco filosófico. Como que isso funciona no dia a dia? De um jeito super direto. Não existe um pensamento que não cause uma reação física. Pense em morder um limão bem azedo. Já comecei a salivar só de imaginar. Exato! O pensamento não ficou só na sua cabeça. Ele aconteceu no seu corpo. Se você pensa em algo que te assusta, a boca seca, o corpo e a mente estão sempre conversando. Nossa, é verdade. Ele até propõe um teste no livro, né? Algo sobre fazer uma cara de bravo. Sim, e é genial. Ele fala, trinca o maxilar, franze a testa e olha fixo para um ponto. Se você fizer isso por uns 10 segundos, mesmo sem motivo nenhum, você... começa a se sentir irritado. Exatamente, você começa a se sentir irritado. O corpo ativou a emoção na sua mente. A via é de mão dupla. Que loucura. Então não é só a mente que manda no corpo. O corpo também pode forçar a mente a sentir algo. E essa é a chave de tudo. Se a conexão é tão direta, significa que nossos pensamentos estão sempre vazando pelo nosso corpo. E é aí que a gente entra na comunicação silenciosa. A famosa analogia do iceberg. Essa mesma. As palavras que a gente fala são só a pontinha do iceberg, tipo, uns 10%. E os outros 90%? São a parte submersa. Posturas, gestos, tom de voz, respiração, tudo isso. E o mais doido é que essa comunicação é quase toda inconsciente. É por isso que às vezes a gente tem uma intuição sobre alguém. Pois é. Você tá numa reunião, a pessoa fala com palavras super confiantes, mas alguma coisa te diz que tem algo errado ali. Total. Já senti isso. A pessoa sorri, mas o sorriso não chega nos olhos, sabe? Perfeito. O que aconteceu foi que o seu inconsciente captou a briga entre os 10% verbais e os 90% não verbais. A sua intuição é só o seu cérebro processando os sinais que a sua mente consciente ignorou. Entendi. Então, o primeiro passo para ler mentes é aprender a olhar para a parte de baixo do iceberg. E a grande ferramenta para isso é o tal do rapport, né? Isso, rapport, que a gente pode traduzir como sintonia, empatia. Mas não é empatia de sentir pena, é criar uma conexão de verdade. Uma sintonia. E como se cria isso? A regra de ouro do livro é: as pessoas gostam de quem se parece com elas. Então, para criar essa ponte, você precisa, de forma bem sutil, se adaptar a outra pessoa. Peraí, essa é a parte que sempre me deixa com o pé atrás. Essa coisa de espelhar a linguagem corporal. Isso não parece meio estranho? Se eu começar a copiar os gestos de alguém, a pessoa não vai achar que eu sou, um esquisitão? Essa é a dúvida de todo mundo. Mas a chave não é imitação, é sincronização. É como dançar. Você não copia o passo, você entra no mesmo ritmo. Me dá um exemplo prático. Um pouco. E de forma natural, adota uma postura parecida.
Se ela se inclina para frente, você se inclina um pouco também. É sutil. O inconsciente dela que tem que perceber, não a mente consciente. Ah, entendi. É uma ressonância, não um espelho. Mas o livro fala que tem uma forma de sincronia ainda mais poderosa que a do corpo, né? Sim, e essa é incrível. A voz. Adaptar o ritmo e o tom da sua fala é a ferramenta mais eficaz que existe. Como assim? Se você fala com alguém que tem uma voz calma, lenta, e você chega falando a 1000 por hora, o cérebro dela dispara um alerta. Perigo, ele não tá na minha frequência. A barreira sobe na hora. Então o segredo é modular a minha fala para se aproximar da dela. Exatamente. Falar um pouco mais devagar ou um pouco mais rápido, mais baixo. E é aí que entra aquele estudo da empresa de telemarketing que ele cita. É impressionante. Conta essa. Eles só deram uma instrução para os vendedores. Tentem igualar o ritmo da voz do cliente nos primeiros minutos. Só isso. O resultado? As vendas do grupo que fez isso aumentaram em 30%. 30%? Nossa, isso é absurdo. Isso muda o jogo de qualquer negócio. Pois é. Isso mostra que nosso cérebro decide em quem confiar muito antes de analisar os argumentos. O ritmo da fala é um sinal de somos da mesma tribo. Quando essa desconfiança primitiva cai, a porta para a conexão se abre. Faz todo sentido. E o livro vai mais fundo nisso, de falar a língua do outro, né? Ele diz que a gente tem sentidos preferidos. Sim, o modelo clássico, visual, auditivo ou sinestésico. Todos nós usamos os três, mas geralmente um deles é o dominante. E como a gente descobre qual é o da outra pessoa? Pelas palavras que ela usa. Elas entregam o jogo. Uma pessoa visual vai dizer: eu vejo o seu ponto, ou isso parece claro para mim. Uma pessoa auditiva diria: isso soa bem, ou escuta o que eu tô dizendo. Perfeito. E a sinestésica, que é de sensações, vai dizer: sinto que estamos no caminho certo, ou não consegui pegar a ideia. Que interessante. Então, se eu quero convencer alguém que é visual, em vez de dizer sinta o impacto disso, eu deveria dizer: veja o cenário que isso vai criar. É como falar no idioma nativo do cérebro da pessoa. É muito mais eficaz. Caramba! E ele até fala que o movimento dos olhos entrega qual sistema a pessoa está usando, né? Sim, as pistas de acesso ocular. É um campo mais complexo, mas a ideia é essa. Mas assim, só de prestar atenção nas palavras que a pessoa usa já é uma ferramenta poderosíssima. Ok, se todo mundo está vazando sinais o tempo todo, pelo corpo, pela voz, isso me leva a outra pergunta. É por isso que é tão difícil mentir? O livro fala sobre detectar mentiras. Ah, sim, e essa é uma das partes mais legais. Mas a primeira coisa que ele faz é quebrar um mito. Não existe um sinal único, um nariz de Pinóquio. Então, como funciona? O segredo é procurar por inconsistências. A falta de harmonia entre o que a boca diz e o que o corpo faz. E ele usa aquele exemplo famoso do Bill Clinton, certo? Exato. Durante o depoimento em que ele negou o caso com a Lewinsky, ele tocou no nariz 26 vezes. 26? Sim. O autor explica que tocar o rosto, principalmente perto da boca ou do nariz, é um vazamento. Comum é como se a mão inconscientemente quisesse cobrir a mentira. Eu fico meio cético com isso. Ele não podia simplesmente estar com o nariz coçando? Como a gente diferencia um gesto real de um vazamento? Ótima pergunta. A resposta é linha de base e contexto. Primeiro, você precisa observar como a pessoa se comporta normalmente. Ela gesticula muito, toca no rosto. Depois, você procura um desvio desse padrão. No caso do Clinton, o gesto de tocar o nariz aumentava muito quando ele era pressionado nos pontos mais delicados. Ah, entendi. Não é o gesto isolado. É a mudança de padrão, ligada à pergunta. Faz sentido. E tem outro sinal que ele menciona, que é totalmente o contrário do que a gente imagina. Qual? Uma diminuição dos gestos. O corpo tende a congelar. Ué, eu achava que quem mente fica mais inquieto? Então, mentir dá um trabalho cognitivo enorme para o cérebro. Ele precisa inventar a história, manter a coerência, suprimir a verdade, é muita coisa. É como rodar vários programas pesados no computador ao mesmo tempo. Ele fica lento. Exatamente. E para economizar energia, o cérebro desliga funções não essenciais. Uma das primeiras são os gestos que a gente usa para ilustrar o que fala. Então, se alguém conta uma história super emocionante,
mas o corpo tá rígido, quase parado, é um sinal de alerta. A energia está toda concentrada no esforço de mentir. É isso. A verdade vaza nessas contradições, nessa falta de harmonia. Certo, já falamos sobre ler os sinais. Mas e sobre usar a linguagem para influenciar, para plantar ideias? Sim, e aqui a gente se aproxima daquela nossa pergunta inicial sobre manipulação. Ele fala do poder da negação. Nosso cérebro tem uma falha curiosa. Ele não consegue processar um não diretamente. O clássico não pense num urso polar azul. Exatamente. A primeira coisa que seu cérebro faz é pense no urso polar azul para depois tentar negar. Tarde demais. A imagem já foi plantada. Isso é usado o tempo todo em publicidade, em política. Com certeza. Quando um político diz não pensem que eu sou corrupto, a única coisa que fica na cabeça é a associação entre ele e a palavra corrupto. É uma mudança sutil, mas que muda tudo. E a lição prática aqui é ser proativo na comunicação. Em vez de dizer, não esqueça de me mandar o relatório, diga, lembre-se de me mandar o relatório. A primeira frase planta a semente do esquecimento. A segunda, a da lembrança. Então, resumindo a nossa conversa, a grande lição do livro não é sobre truques para manipular, mas sobre se tornar um comunicador extremamente consciente. Exato. É sobre prestar atenção nos 90% da conversa que a gente sempre ignorou. E a linha entre empatia e manipulação, no fim, está na intenção. Você pode usar as ferramentas para entender o outro de verdade ou para levar vantagem. A ferramenta é a mesma, a intenção muda tudo. Perfeito. O livro nos dá o bisturi, mas a responsabilidade do uso é nossa. No fim, é sobre tratar as pessoas e a nós mesmos como seres inteiros. E fica aqui uma reflexão final, então. Se o seu corpo já está se comunicando por você a todo momento, sem a sua permissão, o que aconteceria se você começasse a dirigir essa conversa de forma consciente? Esperamos que esta análise tenha sido útil. Lembre-se, um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu. Até a próxima!